Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, a quem nos acompanha daqui e quem nos acompanha de casa. Então, hoje eu vim falar sobre forqueta. Que novidade, né? Até porque, como diz João Wes, nosso colega, que ele não vai se cansar de falar sobre o SAMAI, e também ele dá como exemplo o vereador Velocino, que falava da curva do Tchaca. Eu dou como exemplo a vereadora Gladys, que falava que tinham tirado a patrola do desvio Risso. Então, eu vou falar de forqueta, que forqueta segue entre poeira, lama e pedras. E eu pergunto, de quem é a responsabilidade? Porque o ano passado, em janeiro, a gente esteve, juntamente com o janeiro não, acho que foi depois de janeiro, ali por fevereiro. A gente esteve junto com o subprefeito, o secretário de obras, olhando pontos críticos de forqueta. E nesses pontos críticos, a gente tem a estrada do Rio Belo, que esse final de semana no interior teve filó. E lá eu encontrei uma senhora que me disse, por favor, Sandra, a gente precisa da manutenção da estrada até que não seja feito o alargamento da mesma. Quando possível, uma porque os ônibus escolares não estão conseguindo ir até a casa dela para pegar a filha dela, que é deficiente. Então, vocês imaginem que a criança teria que caminhar se o ônibus não conseguisse passar, né? Então, é falta de manutenção. Mas de quem que é a culpa? Né? É do secretário? É do subprefeito? Porque a vereadora fez os encaminhamentos. Nós temos indicações, nós temos processos administrativos, mas nada sai do papel. Nós temos também a Estrada da Uva em São Valentim. É desde a enchente que uma pedra caiu e ela está entre a estrada e a terra. Tem que tirar aquela pedra. Porque daqui a pouquinho essa pedra vai deslizar e ela vai cair aonde? No asfalto, vai interditar a rua. E isso foi pedido em diversos momentos, mas nada aconteceu. De quem é a responsabilidade? Também a gente tem o patrulhamento e cascalhamento da Estrada da Uva em São Valentim, que é uma estrada que liga com Vale Real, uma estrada de escoamento de produção, aonde várias carretas passam aí, mas não passam, porque a estrada está precária. Ao invés do pessoal ir 3 quilômetros em direção a Vale Real e pegar a BR-116, é necessário que suba até Forqueta para pegar a 122. Então, eu não sei o que acontece, né? A rua Marcelo Giacomoni, a pavimentação desta rua que a gente pede desde 2019. De quem é a responsabilidade? A Estrada Municipal São Martinho, que leva até a família Boff, a qual tem um empreendimento turístico, aonde o ônibus desce, mas não sobe. A família perdeu diversas excursões, né, que investe em turismo, justamente por quê? Porque o ônibus desce, mas não sobe. Então, a família precisou dar um jeito de pegar os turistas para irem até o local, porque a estrada não tem condições. De quem é a responsabilidade? Também a gente tem pavimentação da rua Augusto Poser, que foi prometida ainda o ano passado, mas até agora nada saiu do papel. E a gente tem a rua São Cristóvão, em diversas partes. Numa parte que ela não é calçada e numa outra parte que ela é calçada.
que chove e alaga. De quem é a responsabilidade? Essa é a pergunta. De quem é a responsabilidade do alagamento? E a gente pediu. A gente tem protocolo de tudo isso, registrado no nosso gabinete, através de indicação, através de processo administrativo. Mas, em algum lugar, para e não acontece. A gente tem a rua Amantino Tonieto, qual o seu Broilo me pedia constantemente a manutenção desta rua, porque alagava a casa de 2 vizinhos. O seu Broilo faleceu. Ele não teve a alegria de ver essa rua consertada. De quem é a responsabilidade? Se possível, uma parte. Momento oportuno. A gente tem também na rua Vitório Roldo. Essa rua também é um problema, porque ela é íngreme. Então, eventualmente, é necessário fazer manutenções. Eu recebo, a todo momento, reclamações dos moradores, dizendo que não dá para transitar ali, nesta rua. A pergunta é, de quem é a responsabilidade? E eu continuo. Nós temos o acesso entre a Pavos e a Estância dos Ventos. Eu fui lá. Se a gente for com um altinho, como diz meu pai, né, com um altinho, não sei se a gente consegue subir e descer aquele local, que atende mais de 350 turistas por final de semana. A gente quer investir em turismo? Se a gente quer investir em turismo, novamente eu pergunto, de quem é a responsabilidade da manutenção da infraestrutura? A gente tem a rua Quinto Slomp, que é uma obra de canalização, onde todo o esgoto do loteamento BAMP passa por aí. O seu Roldo, que é o dono do local, me conta que por diversas vezes, por causa que a canalização estragou com as enchentes, ele perdeu até o gado dentro dos buracos que foram criados com a questão da enchente. Mas então, precisa consertar, precisa dar um jeito. Eu pergunto novamente, de quem é a responsabilidade? E por aí vai, tantas outras situações que a gente tem, não só na minha localidade de Forqueta, mas também na cidade. De quem é a responsabilidade? Bom, se não é do subprefeito, é do secretário Suzin. Mas se não é do subprefeito e nem do secretário Suzin, é do nosso prefeito Adiló. Porque eu, em 2020 ou 2022, pedi um patrulhamento de uma estrada e um dos servidores, CCs da Secretaria de Obra, se descuidou e mandou um áudio dizendo: diz para Sandra Boneto que se ela quiser, ela pode pegar a patrola e fazer a obra. Ora bolas! Se eu tivesse uma patrola, se eu soubesse manusear, eu não teria problema nenhum de fazer as benfeitorias que são necessárias na nossa comunidade e na nossa cidade. Porque eu estou exagerando. Aonde eu estou exagerando? É só a gente fazer uma visita no interior das nossas comunidades, na nossa cidade, a gente vai ver. E não adianta colocar a esposa para me denegrir. Porque não vai adiantar. Porque a verdade sempre prevalece e os moradores das nossas comunidades estão ali para mostrar que nada está sendo feito. E eu pergunto, para finalizar, de quem é a responsabilidade de fazer as manutenções, de deixar a nossa cidade apta para que as pessoas consigam transitar no interior?
Se for minha, me deem uma patrola, me deem um curso, que eu vou fazer sim. Porque eu não tenho medo de trabalho. É a coisa que eu menos tenho medo na minha vida, é de trabalhar. Muito obrigada, e seria isso. Em declaração de líder, a bancada do PT da tribuna, vereador Lucas Carenhato. Se possível, uma parte